Como um pequeno grupo de pessoas na Palestina do primeiro século se tornou a maior religião do mundo atualmente, com quase 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro, somos parte do corpo de Cristo e é importante sabermos de onde nós viemos, o que aconteceu, qual a origem, natureza e vocação, quais as ordenanças Jesus deixou para a igreja no mundo. Esse é o tema do primeiro trimestre de 2024 das lições bíblicas adulto da CPAD, que nós estaremos estudando com o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Vamos conosco nesta jornada? Seja muito bem-vindo ao canal. Quero agradecer a Deus pela sua vida, a oportunidade desse novo projeto de aulas da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando a aula 1 e eu quero te convidar para estarmos juntos nessa jornada trimestral, falando sobre o corpo de Cristo, que é o tema desta revista, desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, origem da igreja, o texto áureo, ele está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que vai dizer: E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A verdade prática está nos dizendo: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Tanto o texto áureo quanto a verdade prática estão relacionados à igreja. Nesta lição nós teremos 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar o povo de Deus na história e na Bíblia. Segundo tópico, a igreja como criação divina. Terceiro tópico, a igreja como a comunidade dos salvos. Vamos iniciar então com o primeiro. Congregação é um grupo de pessoas reunidas para um determinado propósito ou atividade. E tem na sua etimologia a palavra grega eklésia, que quer dizer chamados para fora. Esse termo é o mesmo termo que nós utilizamos para igreja, ou traduzido como igreja, chamados para fora, para anunciar as boas novas de salvação. Jesus utiliza esse termo em Mateus capítulo 16, quando é questionado por seus discípulos em quem ele seria, e Pedro vai dizer: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus o responde: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou esta rocha, que é ele próprio, edificarei a minha eclésia, ou igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É importante que o item 1 também fala sobre uma congregação, ou a congregação do povo de Deus reunido, e isso no Antigo Testamento se dava através da palavra carral, o povo de Deus reunido em uma reunião, em uma congregação, para deliberar assuntos relacionados ao templo, ao povo, né, e a própria adoração. E o item primeiro nos deixa claro que a igreja foi idealizada na eternidade. Ela não foi idealizada, ou Deus não foi pego de surpresa e aí resolveu criar a igreja do nada. Fui pego de surpresa, o diabo veio, enganou Adão, enganou Eva, enganou a humanidade. O que eu faço? Não, a igreja já é uma realidade no ideário de Deus, na eternidade. Obviamente que ela se concretiza em Atos dos Apóstolos. A leitura do texto áureo que nós fizemos deixa claro isso. A igreja ela começa, ela vai proclamar o Evangelho de Cristo, a salvação da humanidade através do nosso Redentor, que é o cabeça da igreja. Nós vamos falar na lição 2 sobre as imagens da igreja e a igreja como o corpo de Cristo e Cristo o cabeça da igreja. Nós vamos falar mais na lição 2, mas é importante nós entendermos que a igreja nasce no coração de Deus na eternidade, já com as suas funções definidas. Interessante que o item 3 vai dizer que a tradição cristã ou protestante procurou dar um sentido bíblico mais preciso a respeito do que é uma igreja. E ela
traduz no seguinte sentido: é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão. Tópico 2, a igreja como criação de vida. Algumas referências, por exemplo, Paulo aos Efésios no capítulo 3, ele vai falar sobre o mistério revelado, ou seja, esse mistério que era a igreja revelada, e a própria palavra, referência que nós temos no item 2, vai nos dizer através de Gálatas capítulo 4, versículo 4, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Dessa forma, Deus faz congregar, olha só, em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, na plenitude dos tempos, quando uma língua mundial estava estabelecida, o grego, Jesus Cristo vem ao mundo e ele faz congregar nele. Congregar, lembra da etimologia da palavra eclésia, igreja. Deus faz congregar em Cristo. Não existe igreja sem Cristo, não existe igreja sem corpo. Membros individuais não existem fora do corpo. Então é importante estarmos ligados no corpo, cabeça Cristo. Mas nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos estar ligados. Nós vivemos a era dos desigrejados, né? Eu não preciso estar ligado a ninguém. A congregação está ligada ao amor. E muitos dos cristãos atuais, ou que se dizem cristãos, que tentam viver uma vida sem a igreja, sem a comunhão do corpo de Cristo, e esse é um dos temas de uma das lições. Nós iremos falar sobre a ceia do Senhor. É importante andarmos em comunhão com os nossos irmãos. Isso vem através do amor. O amor vertical de Deus para com a humanidade veio através de Jesus Cristo. E nós, para sermos salvos, e vamos falar já de como se dá o ingresso na igreja, recebemos esse amor de Jesus Cristo por nós. Mas o próprio Jesus Cristo resume os 10 mandamentos ou a lei, dizendo que isso se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como eu posso amar a Deus se eu não amo o próximo? E a gente tem que deixar de ser egoísta e sermos participantes do corpo de Cristo. Nós devemos gerar o fruto do Espírito e amar as pessoas e suportar e caminhar junto. O tópico 3 vai dizer que a igreja como a comunidade dos salvos. E o item 1 vai falar sobre regenerados pelo sangue de Cristo. É o sangue de Jesus Cristo que nos transforma, que nos regenera. E o ingresso de alguém no corpo de Cristo é através da conversão, não da adesão. A igreja, esse organismo vivo, ele tem em seus membros o ingresso através da conversão, mudança de vida. É isso que nós vemos no item 1 do tópico 3 desta lição de hoje. Atos capítulo 2, versículo 38, a leitura do texto áureo que nós fizemos. Pedro, ele começa a sua pregação dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. A conversão é o ingresso na igreja. É interessante olharmos para a primeira pregação da igreja, a igreja primitiva, nós olharmos para a última, vamos dizer, pregação do Antigo Testamento. Quem foi o último pregador? O último profeta? João Batista. E a pregação de João Batista era, se tem um tema, arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Esta pregação também foi o ministério de Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se nas nossas igrejas não temos mais a pregação com o tema de arrependimento, precisamos olhar a nosso redor e entender se estamos sendo abastecidos com o verdadeiro evangelho. Devemos ter esse cuidado hoje em dia. A igreja foi chamada, nós fomos chamados para fora, a eclésia, para levar as boas novas de salvação. As boas novas de salvação é recebida
Quando a pessoa entende que ela é pecadora, precisa de conversão, precisa de arrependimento e se converte a Cristo como seu único, suficiente, eterno Salvador. Quando o crente é convertido, regenerado, ele recebe o Espírito Santo. Isso é o selo, o penhor, a garantia da entrada desse crente, desse convertido, desse regenerado no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo como a noiva do Cordeiro, outro tema que iremos falar na próxima lição, recebe o Espírito Santo, que é o penhor, é o selo, a garantia da entrada dela no céu. Só entra no céu, só entra no corpo de Cristo, só a igreja estará, a noiva do Cordeiro, encontrando com o noivo, através da garantia que é o penhor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aquilo que eu falei há pouco, quando nós somos regenerados, transformados, recebemos o Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito em nossas vidas. Então nós conseguimos entender, enxergar e olhar uma pessoa regenerada, transformada, pelo recebimento do Espírito Santo. O item 3 do tópico 3 nos leva ao entendimento sobre esse recebimento do Espírito Santo, que todo crente, assim que se converte, assim que acessa o corpo de Cristo, recebe o Espírito Santo, como a diferença do batismo no Espírito Santo. É um revestimento de poder que nós devemos e podemos buscar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Isso é um dom de Deus, é um presente de Deus para a igreja. Mas, além disso, é uma capacitação para levarmos o evangelho com poder e autoridade. Poder e autoridade que Jesus Cristo teve quando esteve no mundo. E ele outorga à igreja, o corpo de Cristo, a levar o evangelho com poder e autoridade. Ele disse em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais de poder, seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa foi a lição de número 1. Um resumo, porque obviamente nós devemos nos aprofundar durante a semana. Faça a leitura da sua lição na semana. Nós temos lá os textos diários para que nós possamos nos aprofundar. Leia o seu texto, o seu contexto. Muito obrigado por você ter assistido esta aula, esse resumo desta aula. Mais uma vez, se inscreva no canal, nós estaremos em breve postando a lição número 2. Deixe o seu comentário, coloque a sua dúvida. Não deixe de frequentar a escola dominical na sua igreja. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima aula.